Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los na fé, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a terceira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos mediadores e apóstolos das alianças, visto que em Hebreus capítulo 3, verso 1 ao 6 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Graças a Deus, no passado remoto, Deus se valeu do mediador e apóstolo da anterior aliança, Moisés, na condição de servo fiel na sua casa, Israel. Nos últimos tempos, o Altíssimo se vale de Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo, em sua casa agora, a igreja na condição de filho amado, obediente até a morte e morte de cruz. Aleluias, glória a Deus. Caro espectador, eis a condição dos mediadores na nova aliança e na anterior aliança. São distintos. Aliás, a distinção desta condição dos mediadores de tais alianças será objeto ainda de outros vídeos. Nesse, iniciaremos apenas essa caminhada. A primeira distinção na condição dos mediadores que queremos ressaltar neste primeiro vídeo é que, enquanto o mediador da anterior aliança, Moisés, desfrutava na casa de Deus, à época, Israel, a condição de servo,
Jesus, o Filho amado, o Filho de Deus, desfruta na casa de Deus de agora, a igreja, a condição de filho. E isso, caro espectador, é muito significativo, porque isso indica a transitoriedade da permanência de Moisés em sua casa, de um lado, e a perenidade, a permanência de Jesus como Filho de Deus na casa de Deus. Sim, caro espectador, quando o escritor da Epístola aos Hebreus imputa a Moisés a condição de servo, fiel, mas servo, na sua casa à época, Israel, isso tem um significado muito importante. Quer dizer que Moisés, como mediador na casa de Israel, não tinha vindo para permanecer como tal. Porque, por mais que um servo fosse fiel em sua casa, ele não permanecia para sempre na casa de seu senhor, porque ele não herdava. Então ele tinha que ser despedido em dado momento. Por outro lado, quando o escritor sagrado imputou a Jesus de Nazaré, o Cristo, a condição de filho na casa de Deus, nisso ele estava indicando a permanência, a perenidade do ministério apostólico, do papel de mediador de Cristo em sua casa. Significa dizer que, por mais fiel que Moisés fosse, sua pessoa, seu ministério, sua mensagem, seu serviço não vieram para permanecer. Por outro lado, a mensagem, a obra, o ministério, a vida, o serviço de Cristo, que recebeu a condição de filho, veio para permanecer no meio de sua casa, a igreja. Sim, caro espectador. Isso o próprio Cristo trouxe à tona em João capítulo 8, a partir do verso 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Nós estamos aqui, tanto em João capítulo 8, quanto em Hebreus capítulo 3, vendo escritores sagrados trazendo revelações tremendas espirituais, a partir de uma analogia com a realidade econômico-social vigente até então. Qual seja? A realidade da escravidão. O escravo doméstico em casa de seu senhor, ao lado do filho herdeiro, o escravo doméstico não permanecia para sempre na casa de seu senhor. Por mais fiel que fosse, em dado momento ele era despedido. Cristo se valeu disso, dessa realidade econômica social até então vigente, para trazer ao conhecimento dos judeus que, embora eles não se vissem escravos de nada, espiritualmente eles eram escravos do pecado, porque apesar de a lei proceder de Deus, ela não pôde libertá-los do poder do pecado.
E Cristo os convida à libertação. E diz, traz à luz essa realidade econômica social, até então vigente, da realidade da vida de um escravo doméstico, para trazer essa revelação. Se vocês forem escravos do pecado, vocês não vão permanecer para sempre na casa do pecado. Mas se vocês forem filhos do pecado, certamente vocês permanecerão por toda a existência na casa. Então ele estava trazendo uma revelação sobre a vida de pecado, a escravidão do pecado, na esperança que aqueles judeus deixassem a condição de pecado, deixassem a escravidão do pecado e não fossem vistos no mundo espiritual como filhos do pecado, pessoas presas ao pecado do qual nunca se libertam. Mas ele se valeu dessa analogia, dessa condição econômico-social de escravidão para trazer à luz essa revelação do quanto a condição de escravo indica uma condição transitória, enquanto a condição de filho indica uma condição permanente. Foi nesse sentido, nesse mesmíssimo sentido, que o escritor da Epístola aos Hebreus se valeu dessa condição econômico-social do escravo, imputando-a a Moisés, para que indicasse que Moisés, como mediador, tal como o escravo fiel, desfrutava de uma condição transitória na casa de Deus. Quer dizer, Moisés não tinha sido levantado para permanecer por tempo indeterminado funcionando na casa de Deus. Não. Ele veio por um tempo determinado, para cumprir um ministério por tempo determinado na casa de Deus, no caso, Israel. Por isso que o escritor de Hebreus se valeu dessa analogia com a condição econômico-social de escravo para imputá-la a Moisés. Para dizer àquele povo que estava desertando da fé, migrando para a lei, para as suas práticas, para mostrar-lhes que eles estavam voltando àquilo que não tinha vindo para permanecer. Afinal, a lei, João capítulo 1, diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele, afinal, estava mostrando, ao imputar a Moisés a condição de servo fiel, mais servo, estava demonstrando àqueles desertores que eles estavam retornando para o que era transitório. Eles estavam em contradição espiritual, retornando para aquilo que já tinha passado, já tinha se extinguido. E estavam fazendo isso por pura ignorância, por não entenderem que Moisés não tinha vindo para permanecer. Por isso o escritor lhe imputa a condição de servo, porque servo não tem condição permanente, sua condição é transitória, passageira. Por outro lado, ao dar ao Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, a condição de filho na casa de Deus, igreja, ele demonstra de forma irrefutável que Jesus, por outro lado, veio como mediador e apóstolo para permanecer eternamente na casa de Deus, a igreja. Cabe ressaltar, lembrar que a igreja é uma universal muito mais abrangente. Enquanto Israel era o povo de Israel, a casa sobre a qual Moisés trabalhava na anterior aliança, a igreja é composta por todos aqueles que, dentre todos os povos, abracem Cristo e seu santo evangelho, sejam eles procedentes dos judeus ou não judeus. Quer dizer, agora, a casa de Deus, a igreja, anti-judeus, anti-gentios, agora igreja, todos estão debaixo do serviço, da obra, do ministério, do mediador e apóstolo Jesus Cristo. Sim,
todos, anti-judeus e anti-gentios, uma vez convertidos a Cristo Evangelho, são igreja e devem estar apenas debaixo do ministério, apostolado de Jesus Cristo, porque ele agora está na casa de Deus, como filho, em condição permanente. Isso é bem claro em Hebreus capítulo 3. No verso 2 diz, o qual, Jesus Cristo, é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Atenção agora, espectador. Verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa. Qual? A qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aleluia. Glória a Deus. Então, as condições dos mediadores são totalmente distintas. Moisés, servo, fiel, casa de Deus, Israel, indica transitoriedade de ministério. Um ministério que não veio para permanecer, um ministério passageiro. Cristo, mediador da nova aliança, sobre qual casa? A igreja, composta de todos os judeus e gentios convertidos a Cristo, que uma vez em Cristo não são mais judeus nem gentios, mas igreja. Sobre essa casa, o mediador é Jesus, na condição de filho. Veio para permanecer. Aleluia. Isso tem uma implicação, uma consequência seríssima, que podemos, aleluia, conferir em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Percebe, espectador, que essa condição distinta entre o mediador da anterior aliança e o mediador da nova aliança é decisiva para estabelecer um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É bem verdade que muitos se valem desse texto de 1 Timóteo 2,5 para se referir a entidades, a espíritos, a homens de várias religiões que foram estabelecidos nas mais diversas religiões como mediadores entre Deus e o homem. Muitos se valem desse texto para advertir e exortar a todos que nenhum espírito ou homem algum, de religião alguma, pode ocupar o papel de intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Entretanto, apesar disso ser verdade, entretanto, nas escrituras apostólicas, quando se falava, se frisava a questão de mediador, a questão se envolvia, dizia respeito aos mediadores das alianças. Muitos interpretam esse texto de forma extensiva para advertir a todos que não tenham nas diversas religiões espíritos ou homens estabelecidos entre Deus e o homem como intercessores, mas esquece o sentido estrito, primário, prioritário desse texto, qual seja, é o texto que deixa bem claro que ninguém pode ter dois mediadores em sua vida espiritual. Não pode ter dois apóstolos em sua vida espiritual, dois ministérios em sua vida espiritual, duas alianças em sua vida ministerial, duas mensagens de mensageiros, de mediadores distintos em sua vida espiritual.
porque só há um mediador entre Deus e o homem. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Isso só confirma o que aprendemos em João capítulo 8. Isso só confirma o que aprendemos em Hebreus capítulo 3. Não, a igreja não tem que se sujeitar ao ministério, à palavra, à lei, os profetas de Moisés. E ao mesmo tempo está sujeita à palavra e ministério de Jesus Cristo no seu evangelho. Não, a igreja está e deve permanecer sujeita a apenas o ministério, o mediador Jesus Cristo e sua palavra, o evangelho. Por quê? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! A condição de escravo, Moisés, na anterior aliança, e a condição de Jesus, filho, na nova aliança, é decisiva para retirar de cena a anterior aliança e o seu mediador. Isso é tão claro na Escritura Apostólica que São Paulo nos deixa revelado isso de forma irrefutável quando declarou: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, a Igreja de Cristo e todos aqueles dentre os povos são convidados a estar e permanecer apenas sob o ministério do único mediador que está entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu templo, suas obras religiosas, seja qual for seu mediador, seu ministro, seu profeta, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha viver debaixo do ministério, do apostolado de Jesus Cristo, venha, aleluia, abraçar Jesus de Nazaré, Emmanuel, Deus conosco, o Cristo, como o único mediador da sua vida junto a Deus, venha crer em seu ministério, em sua palavra, o evangelho, aleluia, em sua obra na cruz do Calvário, porque a graça de Deus nos basta. Agora, na nova aliança, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Amém?